Boa tarde a todas, todos. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. São os mais velhos, os mais novos, Quedes Ogãs, pessoas queridas que estão aqui, que não são do Candomblé, que não são da Umbanda, das religiões de matriz africana. Estou vendo a mestra Carla, minha querida, amada. O Will já está aí. Xangô nos abençoe bem, Leno, Tauá, todo mundo que está aqui. Sejam bem-vindos, Ana Cláudia, a Cláudia, a Michele, a Michela, né? É muito bom estar com vocês hoje. Nayara, bom estar com vocês hoje aqui. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. As pessoas vão chegando aí e vão entrando na gira, né? É sempre bom. Bem, hoje nós iniciamos o segundo módulo do Pedagogias. O primeiro foi rapidinho, 10 horas. Esse segundo, ele também é rapidinho. E aí, ele é importantíssimo para a gente entender o que nós vamos fazer nas pedagogias, né? Nas pedagogias. E hoje eu acredito que seja um momento crucial para quem é de terreiro, para quem não é de terreiro também, no sentido da gente estar compreendendo melhor o universo cosmológico que está guardado dentro do espaço dos terreiros. É importante dizer que se a gente fala de África, nós estamos falando de Áfricas, né? De Áfricas. Nós estamos falando de uma diversidade muito grande. E quando a gente fala de terreiro, nós estamos falando de diversas Áfricas nesse contexto afro-brasileiro. E aí, essas diversas Áfricas, nesse contexto do terreiro, elas se organizam em um grande pacto civilizatório. Nós, da nação Queto e Urubá, eu sei que aqui tem pessoas de outras nações, né, do Candomblé e da Umbanda também, nós nos organizamos a partir desse pacto civilizatório. Então, todos os nossos ensinamentos, as mitologias, a compreensão do espaço cosmológico do terreiro, ele vem a partir de todo esse conjunto de saberes e tradições. É importante dizer que esse pacto civilizatório, ele é um pacto de luta e resistência. Então, quando a gente fala das nações de Candomblé, né, existe muito um mito da urubanização do Candomblé, como se fosse apagar os outros, né, as outras nações. E não vai, de jeito nenhum. A semana agora, eu escutei falar de outra nação que eu nem conhecia, a nação Oió, que fica no sul do país. Então, você vê, eu estou iniciado no Candomblé há 21 anos, pesquisando, estudando, e mesmo assim, tanto conhecimento que a gente não dá conta. Então, como eu vivo e pesquiso as tradições nagôs e urubás, né, a partir da questão do terreiro, a partir desse trajeto da diáspora, eu tenho que falar desse povo, desse local de pertença, dessas cosmologias, deixando bem nítido e evidente que não adianta a gente deixar de evidenciar as demais. Todas elas estão aí. Angola, Fon, Ijexá, né? A Oió e os diversos outros terreiros estão aí, com as suas cosmologias também. Mas é importante a gente entender que nós estamos falando de uma ressignificação de um contexto de matrizes, né? De matrizes. Imagine só, se eu falo de um orixá apenas, eu estou falando de diversas matrizes culturais e religiosas que estão ali na presença daquele orixá. Se eu falo, como eu já disse, né, de Oxum, eu estou falando de qualidades de Oxum. Então, eu estou falando de cidades, de cargos, né, do empoderamento, de construção do espaço de luta e resistência que se
significa através desse orixá. Então, se você for na cidade de Igimun, ou Igimun, você vai entender o culto ao Igimun, que se ressignifica aqui como Oxum. Se você for no alto das montanhas de Oke, na Nigéria, você vai escutar falar de uma qualidade de Oxum, que é Yeyeoke, né? O Oxum ligado à caça. Então, nós estamos falando em um único orixá, mas com um número muito grande de qualidades que eram representações de cargos de alta importância ou de cultos em determinadas cidades. Então, se você imaginar que nós temos de Exu até Oxalá, tem muita gente em uma nação só. São muitos saberes e tradições. Mas hoje, nós vamos falar, não vai deixar que eu me perca aí, de um caminho, né? De um caminho que é justamente esse caminho traçado do Orum, do plano espiritual, para o Aie, que é o plano físico, ou material. Diferentemente das matrizes judaico-cristãs, nós não trazemos esse carrego colonial, né? Nós não trazemos esse carrego do peso do bem e do mal, da ideia de bondade e maldade, que nos persegue tanto, principalmente com o processo de desconstrução e reposicionamento que nós estamos fazendo aqui no Pedagogias, da imagem de Exu e, consequentemente, porque esse é o intuito, que ele vai na frente, abrindo os caminhos para os outros orixás, para os outros conhecimentos originários e tradicionais entrarem. Então, a perspectiva aqui, né, é que esse reposicionamento epistêmico, curricular, de saberes, até mesmo dentro do terreiro, ele aconteça, porque a igreja também está dentro do terreiro, né? E quando a gente fala isso, eu pego essa ideia do Baba Sidney e de vários outros pais e mães de santo que vêm promovendo esse diálogo de tirar a igreja de dentro do terreiro, é dizer que quando a gente parte para os ensinamentos dessas cosmologias, nós não estamos afirmando, hora nenhuma, essa ideia de bem e mal, mas nós estamos dizendo que nós temos estratégias de luta e resistência. E aí, nessa ideia de estratégias de luta e resistência, né, nós bolamos um caminho metodológico hoje para a gente estar discutindo o plano espiritual, o plano material, para estarmos discutindo também esse processo de transição e chegada aqui na Terra e, principalmente, toda a cosmologia que envolve esse contexto, né? Esse contexto da noção Exu, Ori, Orixá, né? Que está as três energias, todas as três energias estão presentes no nosso corpo, no nosso ará. Então, eu convido a todo mundo aqui para a gente assistir 2 vídeos, um agora e o outro, mas na finalização da minha fala. E o primeiro vídeo ele vai falar sobre Exu, ele vai falar sobre Onibodê, né? Ele se chama Onibodê Orum, mas Onibodê Orum é um Exu, né? Eu não vou falar muito agora, porque o vídeo ele vai ser explicativo, e depois a gente tem um caminho metodológico de análise, que ele é bem interessante, para quem é iniciado e para quem não é também entender. Ok? Então, eu vou projetar esse vídeo, que está disponível na internet. O Will pode deixar o link lá no grupo, para depois a gente acompanhar no Classroom, sem problema nenhum. Ok? Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, quem está entrando agora. Que a minha ancestralidade, saúde é de vocês, o meu Exu pessoal, o meu bar, a saúde de vocês, para que hoje nós tenhamos um caminhar de expansão de conhecimento grande. E como nosso amigo Tauá, ele nos ensinou, axé e conhecimento, quanto mais nós temos, mais nós expandimos. Coloquei até isso no meu site, viu? Vai ficar massa. Vamos lá.
Para mim começar a entrar nesses assuntos, eu preciso pedir licença, né? Oba Exu, Agô Mojubá, Mojubá é o. Exu Onibodeorum, Agô Mojubá. Machemiô, Machemiô, Machemiô. Meu nome é Gilmar Rodrigues Santos, sou Tata Pocó do terreiro Tom Benci Matamba Neto, dos Caribos, e o meu nome na seita é Runaganga. Então, meu nome é Ilza Rodrigues Pereira dos Santos, é meu nome de batismo. Na religião do Candomblé, a minha digina, que é o nome, é Mucalê. Essas religiões de origem africana se pautam por um modo completamente diverso de compreender o universo e a vida. Essa visão se chocou profundamente com a cultura ocidental, de origem peninsular, ibérica. Isso foi confundido como culto ao demônio, culto ao Satanás, coisas do mal, coisas da sombra. E por causa disso, o povo de terreiro sempre foi perseguido pelas religiões de origem cristã. Eu me chamo Maria das Graças de Jesus Santos, minha digina é Ineuanju. Para o povo negro, o humano não é herdeiro de culpa nenhuma. Não houve um projeto de criação do divino que o projeto fracassasse, como na visão judaico-cristã. Então, se a criatura humana não decaiu, não precisou haver plano de reabilitação. Então, as concepções, as interpretações do universo e da vida, destino do homem na face da terra, a sua origem, isso se choca, se bate diretamente com essas outras religiões de matriz judaico-cristã. E por causa disso sempre fomos perseguidos. Perseguidos por causa da cor da pele, perseguidos por causa da condição social, perseguidos por causa da condição econômica, subjugados, maltratados, expoliados e expropriados de seu próprio saber. Bem, meu nome civil é Abimael Silva Lima Júnior. Meu nome de iniciação em língua iorubá é Fumilaê. Eu tenho 9 anos de iniciado, faço parte do Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon. Tenho o cargo de Babalaxé, que é o pai do axé. Eu sou Ajaladeré, de nome civil Rui Póvoas. Sou Babalorixá do Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon. Meu nome é Luciano Lima Souza. Aqui no Candomblé, o meu uruncó, ou seja, o meu nome de santo é Igilé. O meu cargo aqui na casa é o de Ogã Onitoju do Ilê Axé Ossan, do Ilê Axé Ijexá. Para se entender as razões de tanto preconceito que até hoje predomina, e tão cedo isso não será tirado da alma da nossa sociedade, porque ela é, antes de tudo, elitista. Nós criamos uma sociedade brasileira elitista. Então essa elite dominadora que se julga branca, salva, não é? Ela vai de encontro e rebate todo e qualquer conceito, toda e qualquer categoria que seja oriunda dos nossos pais africanos que atravessaram o Atlântico no bojo do navio negreiro. E por causa disso, secularmente, o povo do Candomblé tem sofrido muito. Ele é uma religião como outra qualquer, tem seus mistérios, tem as suas bênçãos, também tem as suas derrotas,
As derrotas é por nós não alcançar muitas vezes as bênçãos que nós estamos, que a gente esperamos. Você não pode compreender o candomblé com o olhar do espiritismo, ou com o olhar do catolicismo, ou sob o olhar do protestantismo. É necessário que você se posicione, né, naquele grupo, a partir daquela cultura, para que você possa compreender melhor essa relação. Porque para mim Deus é um só e nós cultivamos Ele da maneira como a gente acha que deve. A gente adora Ele, a nossa maneira. Eu adoro a minha, você adora a sua, ele adora a dele, entendeu? Mas para mim Deus é um só. Então cada orixá foi sincretizado com o santo católico por um refúgio para que o culto sobrevivesse. E agora, quando chegou a vez de Exu, sincretizar Exu, comparar Exu com que santo católico? Quem é Exu? É um conceito que não existe na cultura ocidental, que começa primeiro pela compreensão de uma categoria chamada orixá. O que é orixá? Força que nós compreendemos, o povo do candomblé compreende, como força viva criadora do cosmos. Não é? E elas estão englobadas em 4 grandes arquétipos: o fogo, a terra, a água e o ar. Nós chamamos os arquétipos criadores. E os orixás seriam essas forças criadoras em movimento de criação. E o Exu é um orixá rebelde. É Exu que mora na encruzilhada, não porque é um local pejorativo, como as pessoas costumam atribuir, mas é porque é na encruzilhada que ele vai estar pronto para ir para qualquer direção. Exu, ele é. O orixá, ele é um espírito do bem. O Exu, ele é um espírito do mal que faz o mal e faz o bem. Porque Exu não tem nada a ver com o diabo. Exu é simplesmente um menino travesso. É aquela criança que você tem seu filho, você educa ele da maneira como você acha que deve. Ele tem o título de Onibodê Orum, ou seja, ele é o porteiro do céu. Ele habita a Icorita Metá e Padê Orum, que é a bifurcação que separa o Aie, que é o mundo terreno, do Orum, que é o mundo invisível. Então Exu tem esse livre acesso aos 2 mundos. Exu, ele, na minha cabeça, ele é um Exu doutrinado. Mas na cabeça de outra pessoa, ele é violento, ele vem acabando com tudo, ele vem desobediente. Exu não é pai de ninguém. É o desempregado, é o escravo do orixá. Exu, ele é Exu. É preciso tomar muito cuidado com esse conceito de pai, porque pai na cultura branca é uma coisa, pai na cultura afrodescendente é outra, não é? Você vê na Sagrada Escritura dos brancos: a nenhum outro chamarás de pai, porque eu sou o pai. Isto aí, Javé está se referindo a ele, pai enquanto Deus. Mas em Nagô, eu estou falando da civilização Nagô porque eu sou descendente dela, eu sou oriundo dela, pai não tem o sentido de Deus, né? Não tem o sentido de Deus. Então, Ogum é pai no sentido daquele do qual nós viemos e que está refletido em nós, e nós estamos refletidos nele. Ele é pai, sim. Ele é pai, ele é tido como um orixá de natureza masculina, recebe o título de Obalaquetu, ou seja, ele é o rei, senhor de Queto, Babainã, pai do fogo, pai da quintura, Babá Orita, ele é o pai da encruzilhada, Babá Aió, ele é o pai do riso, ele é o pai da alegria. Então Exu é pai e ele não é escravo. Ele não é escravo. Esse título de escravo não cabe a Exu, porque é muito minúsculo, é muito pequeno para associar Exu a escravo. Exu, ele é um guerreiro. Ele é quem parte para a guerra. Ele é quem leva. Ele é quem traz. Ele é quem comanda. Para chegar até o orixá tem que passar por Exu primeiro. Porque Exu é quem sustenta. Porque ele é um guardião. Então, Ogum
dá exatamente as ordens para ele. Você vai comer, você vai beber e você vai tomar conta, vai sair para trabalhar. Então ele vai trabalhar na redondeza, não vai permitir que nada de ruim entre para aqui, porque eles estão guardião, são os guardiãos, eles estão ali, realmente ali, protegendo aquela casa. É um Exu que ele é doutrinado para fazer o bem e não para fazer o mal, entendeu? Na religião iorubá, toda súplica, toda oração, toda ritualidade, todo objetivo religioso é encaminhado através de Exu. Porque Exu tem a capacidade de transpor as barreiras do espaço físico para atingir o objetivo, seja ele qual for. Como o livre-arbítrio dele não tem limite, ele não tem essa balança do bem e do mal. Tudo para Exu é perfeitamente normal, porque é da natureza dele. Tanto o bem quanto o mal, a vida, a morte, a riqueza, a pobreza, fazer o bem, fazer o mal, mas a maldade mesmo está associado ao humano e às intenções de cada um com o seu próximo. O bem e o mal não andam, o bem só e o mal só. O bem e o mal andam junto. Dentro do candomblé, orixá e Exu. Não é um espírito, não é uma entidade espiritual que vem e se incorpora na pessoa, não é um espírito, é uma força criadora, é um arquétipo que se manifesta, porque ele está nas pessoas. E em condições especiais, aquele arquétipo se transborda e vem à tona. Então, todos os orixás, nesse sentido, são pai. E se Exu é orixá, ele também é pai. Inclusive, ele é o responsável pelo equilíbrio do cosmo. É o orixá da comunicação, patrono do equilíbrio do cosmo. Então, nada tem a ver com Satanás dos católicos, nem demônio, nem diabo. Pode ter em outros grupos. Para nós, de origem Nagô, o conceito é completamente diferente. Na ritualística do candomblé, que celebra os mitos da criação, um dos mitos da criação diz que Exu, narra que Exu sempre queria ser o primeiro, mas não conseguia. Ele não foi o primeiro a ser criado. O primeiro a ser criado não foi Exu, mas ele queria ter a primazia sobre os demais para ser servido. E aí ele recebeu do Criador a incumbência de dar respostas aos humanos quando os humanos se dirigiam aos divinos fazendo perguntas a respeito de suas dúvidas. E ele se sentia cansado dessa atribuição dele. Não tinha tempo para nada a não ser responder perguntas, a não ser trazer respostas. Então ele fez um trato com Oxum, para Oxum ficar com a primazia de responder os búzios, enquanto que ele ficaria com a primazia de ser servido em primeiro lugar. Por isso, ele que é o comunicador recebe em primeiro lugar a louvação, em primeiro lugar, para que ele leve a mensagem. Se não tiver quem leve a mensagem, não vai. Não vai. Essa é a crença Nagô. E ele é o mensageiro. Então ele é servido em primeiro lugar para que ele leve a mensagem. Despacho Exu é mandar Exu ir para a rua. Proteger, por exemplo, pode me proteger a mim, proteger você. A gente está mandando ele para a rua, está despachando ele para tomar conta da rua. E tomar conta de nós, proteger a gente. Para o povo de Candomblé existe uma cerimônia chamada Ipadê. O Ipadê significa reunião, encontro. E no Ipadê é preciso propiciar as bênçãos do espaço. Quem são as bênçãos do espaço? Em primeiro lugar, Exu, que é a dinâmica, é o movimento, é a comunicação, é quem vai transpor
as barreiras para o mundo humano se comunicar com o mundo divino. Eu acho que nunca eu ouvi falar que teve alguém assim que não desse comida ao Exu primeiro, para depois os orixás, né? É aí que eles vão em primeiro lugar, mas é por causa disso, porque o território tem que estar protegido, né? Então há coisas que no cosmos são sequenciadas. Você não chega ao meio-dia se não passar pelo nascer do sol. Não é? O nascer do sol antes do sol a pino. Porque há uma ordem no cosmo. O cosmo é ordenado. O cosmo não é caótico, não é aleatório. Tudo está muito bem ordenado numa grande dança de movimentação eterna. Então, o mundo Nagô quer refletir essa ordem cósmica. Então, tudo fica ordenado, sequenciado. E a gente faz aquilo ali, tá? Com muito carinho, com muito amor, que é para poder o que a gente está pedindo, que venha a paz para aquela pessoa, voltar as energias, que ele afaste aquela coisa ruim daquela pessoa. A gente tem que fazer aquilo com amor, com carinho, botar lá nos pés dele, dar a bebidinha deles que eles gostam, botar as luzes, que não é porque Exu que eles ficam lá no escuro, não. Se ele não é reverenciado, o que acontece? Não há comunicação, vai haver o caos, vai haver a interrupção do objetivo almejado no ritual. Porque o problema do Exu é esse, você pede, ele faz, ele trabalha, agora ele não trabalha de graça para ninguém, não. Se despachar tiver o sentido de mandar embora, é um erro conceitual. Se despachar tem o sentido de mandar em embaixada, o conceito está certo, isto é, de acordo com a origem africana. Só que as pessoas confundem as palavras, o conceito das palavras. Como a palavra é a mesma, aí em vez de usar o conceito, despachar no conteúdo semântico de mandar em embaixada, usa essa palavra com o conceito, com a semântica de mandar embora. Não se manda embora o orixá. O Oduocano nos diz que foi Exu que trouxe as diferentes línguas para o Aie, para a terra. Através de Exu surgiu a fala, surgiu a comunicação entre os humanos, tá? Porque cada ser humano já carrega um Exu dentro de si. A força de Exu, que é o Bara, no nosso próprio corpo. Então todos nós temos uma porção de Exu dentro de nós, que nos faz conversar, responsável pela fala, pela movimentação, tá? Então, enfim, é pertinente, é correto dizer que Exu é a comunicação em todos os âmbitos. Aonde for necessário trocar, vender, comprar, penhorar, aonde for necessário escriturar, aonde for necessário comunicar, dizer, anunciar, esse é o reino de Exu. Isto é, da energia desse arquétipo. Esse arquétipo gera negócios, negociações, troca comercial, compra, venda, penhora, testamentos, documentos cartoriais, não é? Tudo que se refere à comunicação sai do arquétipo de Exu, isto é, oriundo, tem origem no arquétipo de Exu. Então, Exu, para mim, ele sintetiza, né, todos os elementos da comunicação. Ele é o receptor, ele é o emissor, ele é o receptor, mas ele também é o canal e o veículo por onde a mensagem passa. Orixoxobé, Ibarabô, Mojubara, Leba, Ibarabô, Exuerô, Ibarabô, Exuerô. Azatirene, vodum, vodum, canicadinha. 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 Azatirene, vodum.
Azatirene vodum, vodum canicadinha. Azatirene vodum, vodum canicadinha. Azatirene vodum, vodum canicadinha. Azatirene vodum, vodum canicadinha. Ele é para vodum, azaquere, quere. É chulé para vodum, azaquere, quere. Ele é para vodum, azaquere, quere. Chula para vodum, azaquere, quere. Ele é Interessante, né, gente? Muita coisa que a gente tem a aprofundar. E aí eu trago para a gente também estar dialogando a partir desse vídeo, né, esse processo de interação virtual aqui com os slides que a gente preparou hoje, né, o Will, aí com essa rapidez de Exu que ele tem, né, que essa juventude é babada, é forte. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Sim, chegou aqui. Ótimo. Então, a nossa ideia nesse módulo é estar discutindo a cosmobiointeração, que foi um conceito que nós tiramos a partir desse livro. Alô, Pai Santo. Oi. Aumenta só a tela, aperta F11 para a tela ficar preenchida por completo. F11. Olha que no teu é diferente. Tá escurecendo. Tá escurecendo, mas tá ali, ó. Tá vendo, ó? Tá aumentando. Pronto. Depois eu vou ter que diminuir, já. Né? É ficha. Pronto. Nós tiramos, na verdade, nós forjamos esse conceito, eu e o Will, a nossa pesquisa, a partir das ideias, né, de biointeração do mestre Antônio Bispo, que ele traz nesse livrinho aqui, a gente pode até disponibilizar para quem não tem ainda. Ele tem em PDF, que é Colonização, Quilombos, Modos e Significações, né? É interessante porque o mestre Antônio Bispo, ele traz uma ideia de trabalho com contra-colonização que é muito forte para a gente, e aí a própria ideia de cosmobiointeração, ela nasce dessa compreensão maior desse universo cosmológico em que nós, povos de terreiro, estamos inseridos. Então, o módulo 2, ela é justamente para a compreensão desse processo dinâmico do terreiro, né, que nós vamos estar nos aprofundando no nosso próximo encontro. E aí, deixa eu ver se eu diminuo aqui agora. Eu trago aqui, porque senão não cabe o slide todo, viu, Will? A ideia de Orum, né? Do Orum ao Aie. E aí nós colocamos essa criancinha aqui, o jovem Ponta Exu, aqui na encruzilhada, né? Nessa encruzilhada em que as nossas referências para basilar todo esse processo de pesquisa do que a gente vai falar hoje, também foi esse trabalho, né, que eu acredito que é um dos mais fantásticos, de ler esse livro. Toda vida que eu leio, dá uma outra impressão, a gente aprende muita coisa, que é Os Nagôs e a Morte, de Joana Albay dos Santos, que foi esposa de Mestre Didi, uma grande antropóloga, e aí nos faz aprofundar. As pessoas ficam entrando, aí eu tenho que ficar voltando, mas é assim mesmo, é normal. Eu tenho que aprofundar aqui todos esses conceitos cosmológicos, que eu acredito que é um dos livros mais completos para a gente tá investigando o universo dos terreiros, né? E o universo da compreensão tanto do Aie como do Orum. É importante dizer que para nós de terreiro não existe a concepção de céu, terra e inferno. Nós temos uma concepção, assim como o bem e o mal,
que andam juntas, como vocês viram no vídeo, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, mas a ideia de que nós estamos divididos ou organizados em plano material, físico, e plano espiritual, ou planos espirituais, que você pode pensar hoje, né, a partir da teoria de cordas, como universos paralelos, né? Então, imagine só, Joana Albaia, ela vai falar justamente que nós temos, nesse plano material, um plano espiritual, em que os encantados, os ancestrais, os orixás, eles estão aqui, eles não estão distantes, mas nós temos também 4 planos acima e 4 planos abaixo, sem essa concepção de inferno. E aí, ela nos faz pensar, né, nessa ideia da encruzilhada. Nós estamos no meio dessa encruzilhada, pensando o Iorum, que é a ideia do nascente, né, a ideia do começo de vida, do começo da vida, né, de toda essa projeção de crescimento e harmonia energética, e o Iorum, o poente, né, que é a ideia do dia e noite. Paralelo a isso, nós também encontramos aí a esquerda do mundo, ou o Ciaie, e o Otum Aie, né, que é justamente a direita do mundo. É tanto que, lendo, né, a gente lembra muito, por exemplo, dos cargos, né? As casas de candomblé, elas se organizaram e cresceram. Então, você sempre vai achar o Ashogun, o Si Ashogun e o Otum Ashogun, o que está à direita e o que está à esquerda, porque nós temos essa compreensão, né, do universo que vai se organizando a partir dessa gama da encruzilhada em que nós estamos. E aí, a própria ideia, né, de Orum e Aie, ela nos faz pensar na seguinte perspectiva: nós estamos aqui hoje no Aie, pisando no Aie, nos materializando, mas em contato direto com os nossos ancestrais, que estão no Iorum e no Iorum, né, no nascente e no poente. A ideia da ancestralidade, ela vem baseada no conceito de terra, de materialidade, para a gente. Principalmente, todo mundo vai achar que você está falando de ancestralidade, então você só está falando do universo invisível. Não. Para a gente, a ancestralidade, ela também está no pisar na terra, né? Porque é lá que os nossos ancestrais são depositados. É lá que eles voltam ao sagrado, retornam ao barro, o barro que foi dado, né, a Oxalá, ou Orixalá, assim queiram pensar, mas dado por Nanã, por isso nós temos que retornar ao barro. Então, nós retornamos para a nossa casa. Aqui é um processo, né, como muitos gostam de chamar, aqui é um grande mercado. No Aie, nós estamos em um grande mercado, comprando e aprendendo. E quem vai fazer todo esse processo de trânsito é Exu. Exu é quem vai fazer esse caminhar, né, entre todo esse universo cosmológico. E é interessante a gente pensar o seguinte, que quando nós voltamos a casa, né, quando nós estamos no Orum e cumprimos as nossas missões lá, nós temos a permissão de voltar para o mercado, para a terra, para o Aie, né? E quando nós retornamos, esses planos, eles não são aleatórios, eles são muito bem estruturados. Então, o que acontece? Nós pedimos a permissão ao Olodumare, o grande Deus, né, sagrado, o grande Deus Supremo, e essa permissão é dada. Então, o Olodumare nos ordena caminhar até a casa de Babá de Alá, que vai nos ajudar a moldar o nosso ori, a nossa cabeça, os nossos planos de vida. Imagine só a ideia de cabeça atrelada aos seus planos de vida, né? E aí, quando nós procuramos a de Alá, é muito interessante nas mitologias, principalmente na mitologia dos orixás,
pegar aqui de novo. Tá tudo pertinho. Opa! Na mitologia dos orixás, né? O Reginaldo Prandi, ele vai nos dizer, através dessas mitologias, que Adjalá, ele convoca todos os nossos ancestrais para que o nosso destino ele seja montado. Ou seja, o nosso Ori, o nosso Okei-Pori, ele seja trazido à Terra com todos os ensinamentos dos nossos ancestrais. Coloca aqui, por favor. Obrigado. Todos os nossos ancestrais, para que nós possamos executar as nossas missões aqui na Terra, né? Só que tem um significado importante de entendimento. Qual o papel de Exu nesse contexto? O primeiro Exu que nós vamos ter contato é esse aqui, ó, o Nibodê. O Nibodê, ele é o guardião dos portões do Orum, certo? O Nibodê, ele nos ensina e ele vai ser a quem primeiro nós vamos prestar homenagem. Quando estamos no trânsito do Orum para o Aiê, nós passamos por Onibodê e explanamos todos os nossos planos, desejos e caminhos de vida. Onibodê consente a nossa vinda para a Terra, para o Aiê. E quando nós chegamos, quando nós cruzamos o portão sagrado do Orum para o Aiê, todos os nossos planos eles são apagados da nossa mente. Interessante isso, né? Tudo que a gente planejou, ele é apagado, só que nós trazemos guardado. Onde? O nosso Ori, certo? Então, é importantíssimo a gente entender que o papel de Onibodê, ele vai ser o de apagar isso da nossa mente, mas mesmo assim, dentro do nosso Ori, nós estamos trazendo todos os conhecimentos necessários, todos os caminhos que nós decidimos cruzar, né? Todos os desafios, tudo que é planejado pela minha cabeça e pelos meus ancestrais está com a gente. Então, o Ori, ele é o único orixá que vai nos acompanhar antes da vida terrena, nessa vida na Terra e no pós-vida, quando a gente desencarna. Ori nunca vai ser... Ori nunca vai nos deixar, na verdade, né? Ori nunca vai nos deixar. Então, o Onibodê, ele tem essa função importantíssima. E quando nós chegamos, né, quando é permitido que o Onibodê nos dá permissão, nós encarnamos na barriga da nossa mãe. Utilizo essa palavra encarnando porque eu não sei outra ainda. Mas pode chamar assim, nos materializamos, né, na gravidez. E aí, o primeiro orixá que vai fazer o nosso laço de ligação, né, com a Aiê, ainda na placenta, é o Baluaê. O Baluaê é o orixá responsável por dar a vida nesse momento de laço do plano espiritual com o plano físico. A diferença de Obaluaê para Omolu é justamente essa. Obaluaê faz o laço, Omolu vai fazer o desenlaço, né? O Omolu ele vai ser responsável por partir o cordão de ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Então, nós estamos falando de um corpo que se chama Ará, né? Ará. E é interessante para a gente entender que esse Ará, o nosso corpo, ele se organiza na seguinte perspectiva. O Will desenhou uma meninazinha, em que o Ori, né, ele é representado pelo nascente, sempre o futuro. E a noite é a representação dos nossos Essés, ou Essás, como alguns chamam, né? Que vai ser justamente o poente ou os ancestrais, a terra, né? Então, você imagine que
todos os dias da nossa vida, nós devemos positivar o nosso Exu pessoal, nosso Bara, o nosso Ará, o dono do nosso Ará, e o nosso Ori, para que o nosso Ori ele seja sempre detentor de grandes feitos, de grandes planos. A partir do momento em que eu positivo o meu Ori, que eu vou na minha porta, e eu jogo uma água na porta, né? Muitos chamam de despachar, ou dar caminho a Exu, dar caminho a essa ancestralidade, pedindo a permissão dos ancestrais também, para que aquele dia seja positivo, o que a gente também deve fazer logo em seguida é positivar esse Ori, positivar o meu Ori. É tanto que o Ori, o corpo, né? O corpo, ele se divide aí em dois lados. O lado esquerdo, que é a representação feminina, e o lado direito, que é a representação masculina. Muita gente não sabe, né? Mas no Candomblé, nós temos o ritual de Bori. O Bori é justamente a renovação de todo esse feito, de todos esses planos, né? E aí, quando a gente renova todos esses planos, que os nossos ancestrais nos ajudaram, o primeiro momento do ritual do Bori é justamente esse ritual, essa invocação. Nós convidamos de novo os ancestrais para virem, se fazerem presentes naquele momento, para que aquele momento seja o de renovação. Por isso, as pessoas dizem, eu estou dando comida à cabeça, eu estou dando comida aos ancestrais. Porque dar comida à cabeça é a renovação desse pacto. Por isso que tem muita gente que, quando chega na casa de Candomblé, o babá ou aí a Lorixá vai dizer, você precisa fazer um Bori. Por isso que toda vida, antes de uma grande obrigação, todo mundo que é iniciado tem que fazer de novo o seu Bori, né? E é interessante a gente dizer que sempre que um parente, no caso pai e mãe, né? O pai e a mãe já é falecido, tem locais no nosso pezinho em que a gente tem que prestar uma reverência, tem que prestar uma satisfação no momento do ritual do Bori. Então, se a mãe já faleceu, você vai prestar essa satisfação no pé da pessoa, no lado esquerdo. Não vou dizer qual é o canto, mas é no lado esquerdo. Se o pai já é falecido, do lado direito. Se os dois já são falecidos, os dois pés. Também, se não são, ótimo, maravilha. A gente deixa o pezinho lá, normal. Só energiza o canto que tem que ser energizado e pronto. Então, o ritual do Bori é todo esse momento de renovação energética em que os nossos ancestrais, as pessoas, irmãos, irmãs, né, cargos mais altos do terreiro, estão ali louvando o Ori da pessoa, doando, trocando de energia, para que justamente aquele momento da oferenda material, com a oferenda energética que nós estamos emanando, com a invocação dos ancestrais, possa dar àquele irmão, àquela irmã, um momento de reorganização das ideias. É um dos momentos mais lindos que eu considero no Candomblé, é o Bori. É um momento coletivo de união e é um momento em que a gente projeta todo esse espaço de crescimento da vida das pessoas ali. E a nossa cabeça, porque muita gente vai achar, por exemplo, que o Ori é só a cabeça material. Não é só isso. Não é só isso. Os nossos planos, né? A nossa estruturação feita lá em Babá de Alá, ela chega guardadinha dentro dessa cabeça de planos, né? Que é o Ok Pori. E onde é que nós retornamos para cá, gente? Ó? Olha essa ideia de encruzilhada. Onde é que a gente sempre está colocando essa ideia de encruzilhada? Como é que a gente tem contato com essa encruzilhada do mundo ancestral todos os dias? É só com os meus rituais? Não. Nós temos esse contato com os planos, né, que estão guardadinhos aqui, em todos os momentos em que nós vamos
para a ação do inconsciente, que é justamente o momento do sonho, o momento de descansar o corpo físico. Você descansa o corpo físico, mas o corpo espiritual, ele continua em um trabalho constante. Então, eu não estou, em momento nenhum, me desconectando. Tem pessoas que dizem assim, o candomblé é uma religião. No contexto político, sim. A gente tem que afirmar que o candomblé e as religiões de matriz africana, a Umbanda, a Quimbanda, o Batuque, e aí, seja qual ela for, nós somos religião, nós somos povos de terreiro, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não atendemos aquele princípio etimológico da palavra religião, porque nós não estamos desconectados. Nós estamos intensamente conectados em um processo dinâmico de cosmobiointeração, em uma interação energética muito potente do corpo físico, do corpo espiritual, com o universo que está ao nosso redor, né? Tanto seja ele no Aie como no Orum. Apenas nós não estamos educados ainda para compreender os cosmosentidos. É interessante que tem gente que chega aqui em casa e diz assim, Pai Santo, está acontecendo uma coisa muito estranha comigo. Aí eu digo, o que foi, minha filha? Eu estou vendo coisas. Aí eu digo, sim, continue. Eu estou ouvindo coisas. Aí eu digo, sim, continue, mais ainda, eu não estou entendendo, não. Ela diz, como assim o senhor não está entendendo? Ela diz, né? Eu estou vendo e escutando coisas que os outros não veem. Aí eu digo, sim, você está falando isso para mim, isso não é uma coisa anormal. Não é compreendida dentro dessa ciência cartesiana. Entendeu? Branca. Mas, dentro de uma ciência orgânica e ancestral, como a nossa, por isso eu falo orgânica nesse sentido de vida, né? De biointeração mesmo, eu consigo compreender que o que você me fala é completamente normal dentro dos nossos ensinamentos, dos nós, povos de terreiro. Então, nessa perspectiva, eu digo que nós ainda não estamos educando, estamos agora. Nós ainda não estávamos educando para a compreensão dos cosmosentidos. E aí, quando a gente expande esse universo para a escola, né, a escola ainda não faz esse papel. Ela não expande a ideia, né, de desenvolvimento cognitivo para os cosmosentidos, muito menos as cosmopercepções. E aí, a gente compreende todo o universo, né, epistemológico, racista e branco, que atrela às nossas religiões todo o contexto da demonização, de uma possessão esquizofrênica, de um culto à maldade, da ideia demoníaca. Por quê? Porque nós sabemos, já estudamos no módulo 1, todas as prerrogativas que antecedem a estruturação, tanto do racismo, né, nesse contexto maior macro, o racismo estrutural, quanto no nosso universo mais centrado aqui dentro do terreiro, em uma perspectiva do racismo religioso. Então, é muito importante para a gente afirmar que essa ciência ela não nos contempla. E é muito importante nós entendermos que nós temos que ser e afirmar o protagonismo dos povos de terreiro na construção dessa outra ciência para a visualização de um outro contexto civilizatório. Dentro dessa correspondência, entender que a nossa cabeça, né, no ritual do Bori, ela também come, não só aqui, mas nos 4 cantos, porque nós estamos louvando toda essa percepção, essa cosmopercepção do Ojuori, a fronte, né, que representa para a gente o nascente, o dia, o momento em que todas as ideias estão começando. Se você quer botar Exu para trabalhar, ou Ori para trabalhar, você vai colocar durante o dia, porque você vai desenvolver uma série de atividades durante aquele dia. Porque durante a noite, nós já estamos em um outro momento de cosmobiointeração com a natureza. As plantas, por exemplo, elas não vão despertar os princípios ativos, os animais já estão dormindo, a maioria das pessoas no mundo já foi descansar, já foi para o plano espiritual continuar o trabalho,
Então, é interessante a gente entender que esse universo cosmológico, ele está dialogando em uma dinâmica, ele não está isolado, né? Então, o Jori, a fronte, né, a nascente, ela vai ser fundamental para o caminhar do nosso Ori em Ire, caminhar do nosso Ori de forma positiva. O Ori Buruku, ou o Ori Oshobo, é um Ori que está negativo, E aí, mais na frente, eu vou já falar, né, dessa negatividade, sempre entendendo que eu também tenho que perceber todo o conhecimento e a ligação que está do lado esquerdo e do lado direito, Opa Otum, Opa Ossi, porque o meu universo, ele é circular, ele não é linear, ele não é estruturado em uma forma em que eu esteja apenas vendo. É tanto que esse estudo, ele me desconstrói na ideia da cosmovisão. E eu passo a adotar uma outra perspectiva ampla, né, que é a cosmopercepção. Porque a cosmopercepção ativa o conjunto cognitivo de todos os meus sentidos. Então, quando eu falo que todos os meus sentidos, né, a mestra Carla está aí, ela é exemplo disso, por exemplo, quando ela está dando uma aula de capoeira, que ela não vai pensar, na maioria das vezes, só quando você tem uma maturidade cognitiva muito grande, que você consegue, assim, como é que eu posso dizer, visualizar vários movimentos que a pessoa com quem está jogando capoeira comigo, ela pode não perceber. Mas quando a gente está aprendendo, a gente não consegue visualizar. É a mesma coisa de desenvolver uma equação. A partir do momento em que você vai desenvolvendo a sua inteligência lógico-matemática, você consegue, né, ver o final. Engraçado isso, eu queria até dar um exemplo para vocês. Quando eu dava aula no ensino fundamental de matemática, eu tinha um aluno que ele sempre colocava só as respostas. E aí eu não conseguia compreender. Na primeira prova eu botei 0, mas todas as respostas estavam corretas. Aí ele recebeu, ficou caladinho. Aí eu comecei, né, a transitar, dialogar, chegar perto dele e dizer: Ricardo, por que tu só coloca aqui a resposta? Ele disse: não, professor, é porque eu já sei todo o processo, eu já sei todo o caminho. Eu disse: mas como é que tu sabe? Porque na primeira prova, né, aquelas avaliações de sondagem que a gente faz no começo do ano, foi o primeiro 0 dele. Ele disse: não, professor, eu já sei. Aí depois eu levei para a coordenação. Ele disse: não, Lincoln, nós já falamos para a família que ele é superdotado, mas a família não quer que ele avance ou vá para outra escola longe de casa. Ele vai estudar aqui. Aí eu comecei a entender que aquela resposta que o Ricardo dava, né, da finalização, era a resposta correta por conta de todo esse contexto. Então, um exemplo para a gente entender que a nossa visão, né, ou os nossos conceitos, eles nos limitam demais. E a partir da ideia dos cosmossentidos, nós conseguimos entender que o corpo também fala, que o corpo também é político, que o corpo tem o seu movimento, que o corpo, dentro do candomblé, ele traduz as mitologias através da dança. Então, eu estou contando uma história através do corpo, dentro do candomblé, né? E aí, para a gente, é interessante mergulhar nesse universo do Ori, né? Porque o Ori, a partir desse ritual do Bori, ele vai nos possibilitar o nosso a revitalização, reenergização das ideias para traçar um avançar nos nossos sentidos e no nosso destino, né? E é importantíssimo a gente entender, né? Coloca aqui, orixá, o Odu, né? Orinu, Odu, o destino, orixá, o genitor do divino e a matéria de origem, e Exu, o individual, eu consideraria aqui que é o pessoal, né? Por quê? Porque eu estou compreendendo agora que dentro do meu corpo, que o meu corpo,
ele é detentor de 3 orixás, que nós não entendemos o diálogo, né? Imagine a concepção de 3 energias dentro de um corpo só. Todos nós temos. Nós estamos falando aqui do Ori, do Orixá e do nosso Exu pessoal, né? Pessoal. E aí, Exu, ele vem nessa perspectiva de significados e sentidos, que nos possibilita a compreensão, já que eu estou falando, né, dessa encruzilhada em que nós estamos aqui dialogando com natureza, humanidade, Orum, Aie. O sentido de Exu, que é o orixá responsável pela comunicação e o trânsito, nesse processo, né, dessa geofilosofia, é justamente esse princípio esférico de uma energia infinita que dinamiza os sistemas humanos em biocosmológicos. Então, se você percebe, né, quem é Exu? Exu é o orixá que nos dá a ordem. Muita gente vai associar a ideia de Exu apenas ao caos. Não. Não, não é isso. Depois, dia desses, ali na esquina da história, descobriram a teoria do caos, que diante de todo o caos você vai encontrar uma ordem. O que é isso? Exu. Os africanos já falavam isso há milhares de anos, né? Então, hoje eu estava vendo o Instagram e um rapaz me perguntou: professor, como é que o Exu nasceu antes da mãe dele? E aí é interessante a gente falar. Quando foi Olodumare, o Deus Supremo, ele foi criar o nosso local de moradia, o Aie, o plano físico, a primeira coisa que ele fez foi desprender uma esfera da energia primordial dele mesmo, né, e criou Exu em uma projeção, né, de entropia, ou seja, de energia infinita. Sem essa ideia de finitude ou desencantamento, Exu por exemplo, como a gente até estava conversando hoje de manhã, Exu pode ser a chuva que cai aqui, que vai evaporar mais ali na frente, que vai ser um grande tornado de chuva, por exemplo, no Japão, ou uma outra chuva lá, uma água que corre por rio e vai estar interligada, né? O bater das asas de uma borboleta, que vai ser um tornado em um outro hemisfério, em uma outra localidade. Exu é o movimento, é o orixá mensageiro, responsável pela comunicação e trânsito. Mas Exu, prioritariamente, né, ele vai ser também o orixá dos nossos desejos, porque nós estamos falando desse sistema entrecruzado aqui, atravessado, em que está Exubara, né? Exubara, que significa, né, Obará, Obara, o rei, senhor. E quando a gente fala de corpo, fala de Ará, Exubara, ele é o senhor do corpo. Então, quem é Exubara na minha perspectiva? Exubara é o meu melhor amigo. Porque é com ele que eu trabalho todos os dias para estar aqui. É com ele que eu trabalho todos os dias para ter desejos positivos, para ter caminhos abertos, para ter o discernimento de como é que eu vou agir diante de tantas questões que estão presentes na nossa vida. Que o Olodumare nos abençoe para que sejam questões positivas, né? Porque a gente que é de Candomblé, a gente tem que saber que o Ofó, a fala, é o elemento principal de Exu. Então, tem determinadas coisas que nós não falamos. Porque quando a gente fala, o Bara entende. Nós falamos a positividade, porque a negatividade não deve fazer parte da nossa vida. Nós estamos vibrando em uma sintonia que Exu vai ser muito facilmente alimentado.
Então, Exu Ubara é o Exu dos movimentos, é o Exu dono dos desejos. O que você deseja? Uma vida abundante ou uma vida de migalhas? Se você é uma pessoa que se conforma com pouco, você só vai motivar essa energia. Se você é uma pessoa que não tem desejos, você vai dizer, não, eu não tenho coragem, eu estou cansado. Por quê? Porque a sua vida está fadada a um desencantamento. E esse desencantamento aí é um aniquilamento do seu axé pessoal. O seu axé pessoal, ele está sendo só doado e não está, de forma nenhuma, sendo retroalimentado. E aí a gente pergunta, como é que a gente pode se nutrir desse axé coletivo, como é que a gente pode se nutrir aí de vida, de energia vital? Porque nós temos aqui, que alimentar Exu. Você tem que alimentar o seu corpo. Se você não almoça, você não tem força para trabalhar. Se você passa 2 dias sem comer, você sabe que você vai cair de fome. Você está alimentando o seu corpo. Mas aquele alimento, ele é energia para Exu? Ou seja, como é que está a sua emanação de axé, né? Emanação de energia vital. Porque nós estamos em cosmobiointeração. É importante que a gente entenda isso aqui. Ok? E aí, para a gente finalizar essa segunda etapa desse momento de hoje, eu trago a terceira energia, né? Que é justamente a ideia do que significa orixá, né? Que vem da palavra em Yorubá, orixá, que é uma modificação fonética de orixé, que vem de Ibitu, ori, tixé, a origem ou fonte de ori cabeça, em referência que todo ori vem de Olorum ou Olodumare, ou ainda orixá é o senhor, e aí senhora, né, e guardião ou guardiã da nossa cabeça. Só desligar aqui o celular, gente. Forças da natureza em movimento de criação, né? Então, nós estamos falando aí que muita gente chega e diz assim, eu sou feito de Iemanjá, mas eu fui ali jogar com o pai de santo, e o pai de santo disse que o meu orixá não é Iemanjá, o meu orixá é Yansan. E agora, o que é que eu faço? Isso aí, na minha perspectiva de análise, como cientista e como sacerdote, eu digo, olha, a pessoa que lhe fez, ela foi certa. Por quê? Se no jogo dela respondeu Iemanjá, e você está vivo aqui na minha frente, Iemanjá, ela nasceu na sua vida, né? E aí é importante a gente dizer que quando a gente nasce, a gente morre para o mundo material e a gente renasce como um microcosmo de axé, de energia vital pulsante. Quando a gente renasce, e agora para o orixá, Iemanjá nasceu porque o seu ori aceitou. Então, o seu ori, ele não erra de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem alguma coisa que está acontecendo que a nutrição espiritual não está calibrada corretamente. Eu vou utilizar essa expressão. Gosto muito, mas vou usar. Não está calibrada corretamente. Vamos descobrir, né? E aí a gente tem que ter realmente essa ideia, porque o ori, ele é a base de toda a nossa existência aqui na Terra. Como eu disse, né, em um momento, o ori, ele nos acompanha antes do nascimento no plano físico, aqui, em todos os momentos que nós remodelamos através dos nossos destinos, através dos boris, e depois que nós desencarnamos ou falecemos e retornamos para casa no Orum. Por isso, as mortes para a gente, no Candomblé, elas não são negativas, né? Elas são ritos de transição, se
a pessoa conseguiu completar todo esse ciclo estabelecido pelo Ori. A morte prematura é sim uma morte doída, sofrida. A morte, quando os ciclos estão cumpridos, é uma morte em que ela deve ser louvada, e aí nós partimos para um outro momento de iniciação no mundo ancestral, que é o Axexê, que não é o nosso intuito aqui hoje. Então, nós temos um grande caminhar. Eu vou passar um videozinho, mais um, né? Ele está fora do script aí, Will, mas ele é interessante, ele é de 14 minutos, e a gente fica com alguns minutinhos para tentar fazer um diálogo aqui. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de Elenini. Vai ficar a surpresa para vocês entenderem quem é Elenini e todo esse processo, né? Que às vezes a gente percebe na vida de muita gente que diz assim, a vida de fulano não dá certo. Fulano se boicota demais. O que está acontecendo? Se o Ori era para ser a estruturação de todo esse caminho. Vamos entender quem é Elenini. É falar de uma força que está constantemente em nossa vida e pela desinformação acaba sendo esquecida. Quem de nós nunca fez escolhas erradas, começou uma briga sem sentido, ou foi cruel com o próximo, ou até consigo mesmo? Todos nós aqui do AIE já passamos e ainda estamos passando por provações. O intuito do programa de hoje é mostrar a todos os cultuadores de Orixá que, além de fazermos iniciações, ebós e outros procedimentos religiosos, é primordial que se tenha noção da responsabilidade com os seus atos. Eu costumo dizer que o resultado da vida de uma pessoa que cultua Orixá é 50%, pelo menos, responsabilidade dela. A pessoa que faz um ebó e quer resultado imediato, por exemplo. Porém, se essa pessoa estiver sendo atacada por Elenini, ela com certeza está fadada ao fracasso. E se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, é muito importante que vocês vão lá, cliquem no gostei, porque o YouTube tem que ver a relevância do nosso trabalho. Então eu agradeço a cada like, a cada gostei e a cada compartilhamento. Na cultura dos iorubás, não existe um ser maligno, exemplo como o diabo cristão, que tem como objetivo destruir a obra do Criador e prejudicar as pessoas. Não existe o diabo, mas os iorubás identificam uma divindade cujo objetivo é criar obstáculos, dificuldades na realização, principalmente no destino de um ser humano. Esta é Elenini, conhecida também como Idobu ou Iemuo. Elenini é a guardiã da câmara interior de Olodumare, local onde o destino é escolhido por cada ser humano antes de nascer. Elenini é a testemunha das nossas aspirações diante do Criador. Quando Olodumare autorizou a vinda dos orixás à Terra, teria também enviado Elenini para lhe informar o comportamento de todos os seres aqui no Aie, a Terra. Elenini testa nossa determinação e nosso caráter, oferecendo tentações e várias armadilhas que põem em risco os propósitos e pactos feitos por nós diante de Olodumare. Sabe tudo aquilo que você aprende que não deve fazer? Pois bem, Elenini é a força que te colocará a provas para saber o quão correto e merecedor de bênçãos você é. Como a missão de Elenini é criar dificuldades para testar o nosso caráter, ela conflita diretamente com Ori, a cabeça,
cuja regência é guiar os homens para o seu destino. Enquanto Ori guia, Elenini atrapalha. Por isso, Elenini é considerada como a inimiga de Ori. Elenini não recebe nenhum culto direto na Nigéria ou em qualquer outro local com influência à religiosidade iorubá. É afastada automaticamente com o culto do Ori, com a prática do bom caráter, o que sempre chamamos dentro da cultura iorubá do Iwarere, o bom caráter, a boa forma de você lidar com tudo na sua vida. Se decidirmos em constituir um bom caráter, sem ego, sem malícia, principalmente com a verdade, e viver evitando os os negativos, e aceitando o que Ifá nos aconselha, estaremos vencendo as barreiras impostas por essa força destrutiva que ela não ataque as nossas vidas. Quando um indivíduo está dominado por Elenini, ele se torna cego para as boas ações. Elenini é quem sempre abre uma brecha para que os Adiogun entrem na vida da pessoa. Os Adiogun são as forças que punem o ser humano, como Iku, que é a morte, Aru, que é a doença, Ofo, que são as perdas, e muitos outros infortúnios, como temos um programa aqui no canal amplamente falando sobre Adiogun. Muitas vezes, para vocês terem ideia, é feita uma consulta oracular para um cliente e nós avisamos: cuidado com as suas ações, você deve fazer bori, fazer bori para limpar a cabeça. E muitas pessoas não se ligam nesses fatores porque não conhecem. Tem até muitas pessoas que fazem o ebó e na hora de fazer o bori não aparece, não quer fazer, não quer marcar. Porque vai botar a mão na minha coroa. Ainda tem esse tipo de situação. E não sabem que nós, sacerdotes, estamos ali vendo que exatamente o fortalecer a coroa dela, o ori dela, e mandar ela tomar cuidado com as ações, é a única forma de livrá-la dessas forças. Então, quando você vai a uma casa séria, você siga as orientações do oráculo e do sacerdote que cuida de você. E também serve para os sacerdotes que não cuidam do seu ori. A gente ainda vê por aí sacerdotes que falam assim: eu fiz bori ano passado, não preciso mais. Errado. A cabeça ela precisa ser cultuada sempre, fortalecida sempre, principalmente para nós que cuidamos das pessoas e estamos confrontando diariamente com este negativo, essas forças ruins que estão na cabeça dos outros. Segundo os iorubás, quando o trabalho de Elenini entra em fase final, é preciso um grande esforço de ori e da ajuda dos orixás para que possa haver a superação. É quando o ser humano chega naquele estágio de derrota e precisa de muitos procedimentos e força de vontade para se levantar. Os dominados por Elenini têm suas vidas marcadas pelo fracasso e pela infelicidade. Essa força negativa, ela se alimenta através dos pensamentos do ser humano, do pensamento de cobiça, do ódio, da individualidade, o preconceito, muitas vezes a intolerância, o egoísmo. Todas as energias, elas formam um portal por onde Elenini entra, criando a partir dali muitos e muitos obstáculos na vida de uma pessoa. Cuidem-se. Não permitam que a ação de Elenini abra os portais para que aí sim entre as Oguns em sua vida para destruição. Então fique atento, sempre no excesso de confiança, que isso é uma porta para derrubar, a vaidade, a soberba, a depressão. Muita gente não sabe que é a primeira porta que enfraquece a pessoa e abre para essas forças dominarem. A ganância exacerbada, muitas vezes a boca que fala demais, está sempre maledicendo alguém. A busca de valores, somente de status, sem limites, tudo isso são alguns fatores que nos fazem cair nessas armadilhas
de Elenini. Muitos casos de loucura e surtos de violência, em verdade, são resultantes do domínio de Elenini. Quando essa consegue desvirtuar aquele homem dos seus objetivos, levando para uma derrota inevitável. Aí a pessoa pensa, eu estou sendo ruim, estou bebendo e me afundando em dívidas por causa de Elenini. Não, a pessoa chega a este ponto da vida porque cedeu a derrota. Então não é você colocar a culpa em algumas forças pela sua má ação e pela a sua má atitude. Quem conhece, quem estuda, e você agora que está escutando sobre Elenini, você é obrigado a exercitar o bom senso e fortificar o Iuá, o seu caráter. Todas as ações humanas que enfraquecem o Ori, tais como todos os excessos. Também cuidado com o excesso de álcool, de jogo, drogas, promiscuidade, mentira, roubo. Tudo isso vai influenciar esta força a entrar na sua vida. Se Elenini entra, é porque a pessoa permite. Ao vencermos nossas fraquezas, derrotamos Elenini. Elenini precisa monitorar a sua vida, a fim de bloquear o seu progresso ou colocar uma série de calamidades para testar a sua capacidade de garra pela vida. Observem que as pessoas que estão sempre consultando o oráculo e seguindo as determinações, elas estão sempre vencendo. Porque eu consulto o oráculo, faço é bom, não vou ter problema? Claro que não. Mas você tem muito mais chance de estar bem orientado, antecipar um problema que pode vir para a sua vida e através de ebó você tirar, e com ebós, banhos, procedimentos, sabões com magias que a gente tem conhecimento, prepara para tantas pessoas, isso nos fortalece, né? Fortalece aquele ser humano e vai bloqueando a Elenini conseguir entrar na sua vida. Então, é importante, sim, uma conduta e uma postura também equilibrada na parte espiritual. Existe ainda... Ok. Vou colocar a referência desses dois vídeos, né, no grupo e no Classroom, para vocês assistirem outra vez. Eu acredito que é interessantíssimo para quem nunca escutou falar de Exu nessa perspectiva, Elenini, nosso próprio Ori, para saber como positivar o nosso Ori. E nós estamos abertos aí a um diálogo para quem quiser falar, se inscrever, perguntar, cantar, interagir, né, Dani? Cantar, interagir. Will. A Tala já fez, já começou. Quem quiser, levanta a mãozinha aí, Tala, pode falar. Se quiser escrever ou falar, pode falar, fica à vontade. Tá bom, professor. Boa tarde a todos. Como sempre, as aulas fantásticas, trazendo muito conhecimento, muita informação, não só para quem já é de terreiro, para quem já é do candomblé, mas para quem também não é. E ficou alguns pontos que a Veríssima colocou muito bem. Grande parte dessas informações deveria vir dos abás dos nossos mais velhos, ou dos zeladores, dos sacerdotes, para os mais novos, já que é uma informação que ela tem que ser compartilhada, aprendida, assimilada. E eu vejo muito aqui, quando as pessoas perguntam em relação a Exu, com relação ao seu Ocane, ou Ogó, ou Pênis, como chama, aquela representação onde eles demonizam. Aí a explicação de que um Ogó ou um Pênis, a representação da força masculina, criadora, geradora, destruindo essa imagem de conotação puramente sexual. E com relação ao Amapô, a vagina, também tirando essa conotação sexual e mostrando que é a união dos dois que vai gerar uma nova força, uma nova vida, ou o útero, o próprio útero, nessa representação também.
E com relação ao chifre, às vezes algumas imagens com o chifre, onde no simbolismo, no sincretismo judaico-cristão, se leva assim ao demônio que tem chifre. E onde, para nós, de matrizes africana, chifre, ele simboliza um poder masculino, um poder de força, de segurança, e que na natureza o animal com o chifre maior é aquele que tem mais respeito, é o alfa, o que conduz, é o pai. Então, trazer esse sentido para as pessoas que estão fora da religião, mas os que estão dentro também, porque eu vejo que nem todos têm esse entendimento. E uma coisa muito legal de Elenini, como ficou colocado agora, como inimigo do Ori, Elenini, eu entendo Elenini como uma prova final, como um teste na qual, se o meu Ori foi bem alimentado, foi bem fortalecido, se eu fui bem criado, no sentido não só físico, como espiritual, eu vou passar tranquilamente nisso, ou seja, se eu assimilei todo o conhecimento que o meu babá, o meu sacerdote passou para mim, eu vou ter capacidade não só de passar por Elenini, como também passar isso aos demais. E é onde se diz que os homens no sentido masculinos e femininos, se mede daqui para aqui. Não é pelo que ele tem, é daqui para aqui. É tudo que ele vê, é tudo que ele cheira, é tudo que entra e sai da boca, é tudo que ele ouve. Então, se nós alimentamos bem, não só o Ori, mas também o corpo, e nós vamos devolver coisas boas. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo grande aprendizado e estou querendo mais já, viu, professor? Foi muita coisa por aí, muita coisa boa. Quem mais, gente? Will, quer destacar alguma fala que está no chat? Opa, a Veríssima pontuou uma questão. Deixa eu abrir aqui meu chat. Se ela estiver por aqui, puder falar também. Virou aqui uma conversa no chat. Aí, minha irmã. Fala aí. Oi. Olá, benção, irmãos. Benção, babá. Então, gente, quando eu falo irmãos, todo mundo, tá? Porque eu sinto uma dificuldade pessoal muito grande com essa coisa de todo, toda, todes. Eu acho isso confuso ainda na minha cabeça, mas não por uma questão genérica, não, tá? É só questão linguística mesmo. Eu entendo todos os meus irmãos de um modo geral. Então, linguisticamente, eu acho isso confuso, mas tudo bem. Ninguém, por favor, sinta-se desprezado, não, hein? Mora todo mundo aqui dentro do meu coração. Então, babá, eu disse o seguinte, eu perguntei, na verdade, né, quando o senhor colocou a questão do conhecimento, né, daquela pessoa que falou para o senhor que, eu ouço coisas, né, isso me trouxe uma época, uma fase minha mesmo, né, eu gosto muito de pensar em tudo que eu já vivi, né, porque eu acho que a experiência é que traz conhecimento, né? Melhorou, gente? Eu não sei porque eu não estou conseguindo aumentar o volume do meu microfone. Ele está abaixando sozinho. Nós estamos te escutando bem, viu? Estão ouvindo bem? Ok. Então, quando essa pessoa fala, eu estou ouvindo coisas. Aí o senhor diz, não está me entendendo. Ouço algumas coisas. Repita, que tipo de coisas? Eu ouço coisas do mundo que não é real. Eu ouço, outras pessoas não escutam. Né? Isso, eu creio que aconteça com todos, né? Iniciados e não iniciados. Nós que participamos, estudamos e frequentamos e somos preparados para este convívio, né? Sabemos que uma hora ou outra, ou talvez não, mas temos essa possibilidade de ter esse contato, certo? E aí a pergunta essa dificuldade, esse medo, esse susto que a pessoa toma, né, essa insegurança, ela não se dá
por conta da hierarquização, né, a questão do tempo iniciático que foi estabelecido pelos nossos rabais, né, é uma questão que já foi estabelecida, né, e aí eu vejo que se conta assim, todo mundo pode passar por essa experiência, mas ninguém é informado lá no iniciozinho, né, de que pode viver essa experiência, que essa não é uma experiência demoníaca, né, que não é uma experiência ruim. Né? Então, o senhor concorda que essa questão da hierarquia e essa questão do tempo causa um pouco isso, faz com que esse estranhamento seja maior para uns ou para outros? Assim, eu acho não, quem acha não acha nada, né? Eu vejo na perspectiva do que eu desenvolvo, certo? Então, eu posso falar pelo que eu venho projetando aqui no terreiro aqui de casa, nas minhas aulas, nos espaços em que eu caminho, falo, dialogo. Nós precisamos hoje entender que esse contexto, como eu venho falando, né, é um contexto de projeção de um outro viés educacional. E aí a projeção desse outro, ou desses outros, né, caminhos da educação, ela não é só na escola, ela também é no terreiro. Ela também é uma educação de terreiro. Né? Eu lembro muito que no primeiro axé que eu fui feito, você ia assentar um Exu, eu estou falando da minha vida pessoal, viu, gente? Não estou dizendo que é certo, que é errado. Por favor, não me entendam assim. Você ia assentar um Exu quando você se tornava ebony, né? Ou se você tinha muito dinheiro. Aí você ia assentar um Exu para a sua vida caminhar mais. Se chegasse um empresário lá nessa casa, ia fazer santo, se iniciar, fazer orixá, aí chegava e se iniciava. E assentava o Exu. Na perspectiva que eu acredito e que eu vivencio na minha casa, Exu, por essa tríade aí que vocês viram, né, Ori, Orixá, né, e Exu, ele é assentado na iniciação. Está entendendo? Ele é assentado na iniciação. Hoje nós temos caminhos que vão dialogando conforme os ensinamentos que vão se apresentando ou que a gente vai buscando. Então, a partir dessa ideia, eu penso que nós devemos projetar uma outra perspectiva de educação de terreiro. Exu nas escolas vem nessa ideia, né, e assim o Pedagogias, que é o que a gente vem desenvolvendo, nessa ideia de projetar um outro caminho epistemológico, tanto para o terreiro como para as escolas. A gente precisa entender que esse universo ele tem que ser, né, alargado mesmo. Ele tem que ser alargado mesmo. E aí, por exemplo, quando chega muita gente na nossa porta, né, no nosso portão, dizendo que não entende, é justamente uma sectarização de todos os nossos conhecimentos ancestrais que a ciência fez, que as religiões judaico-cristãs fizeram, de dizendo que esse processo de conexão era um processo em que você só iria ter quando você fosse para aquele determinado templo. Né? E aquele determinado templo judaico-cristão, ele ia renovar a sua fé, renovar a sua força. Massa, quem acredita, tudo bem. Mas eu não tenho como me desconectar se eu vejo, se eu sinto, se eu escuto, se eu penso, com todo esse universo que está dialogando. Então, com base nesse diálogo, o que eu analiso? Que nós devemos avançar. E aí, eu falo agora especificamente na ideia das pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Hoje, dentro da escola, a gente potencializa 2 tipos de inteligência. Português e matemática são as matérias que estão base esses 2 tipos de inteligência, né? Que é a inteligência linguístico-verbal e lógico-matemática. Onde é que estão as outras? E aí, quando eu falo que nós devemos alargar os cosmosentidos e as cosmopercepções, também é nessa perspectiva, né, da escola.
Como é que nós vamos avançar, por exemplo, né? A gente desenvolveu nas nossas pesquisas o círculo de cultura exuístico, né? Então, o círculo de cultura exuístico que vai fazer com que a gente crie um círculo de cultura libertando o processo cognitivo a partir dos cosmosentidos, a partir da musicalidade, a partir do movimento, a partir de um cheiro, a partir de uma performance. Então, nos faz perceber que hoje a gente tem que dialogar com potenciais da relação ensino-aprendizagem que, na grande maioria das vezes, não são despertados, porque nós temos que atender a uma perspectiva do SPAES, né, do Enem, da Provinha Brasil, e aí vai. Então, a gente tem que, hoje, entender que nós estamos fazendo o quê aqui? Provocando uma ruptura epistemológica. Provocando uma ruptura nessas bases de conhecimento racistas que não nos compreendem, nem os nossos sentidos. O Leno levantou a mãozinha e o Luan também. O Leno fala e depois é tu, Luan, tá bom? Veríssimo, não sei se eu te respondi, querida, mas a gente vai dialogando ainda um bom tempão. Perfeitamente, com certeza. Estou aqui para isso, aprender. Obrigado pela pergunta. Vai, Leno. Não estou te escutando, Leno. Está desligado o microfone. Desculpa, é o cansaço do semestre. Que a gente já está... Amigo, são alguns comentários que eu gostaria de fazer a partir do vídeo, né, que a gente assistiu, foi liberado, acho que na segunda, né, lá aquele vídeo lá do seu Instagram, sobre cosmobiointeração, e eu achei o termo super provocativo, né? E aí, a partir daquele vídeo, na verdade, ligando com o que a gente discutiu aqui hoje, eu acredito que nós temos aí um desafio, né, de realmente trabalhar educacionalmente, culturalmente, como você colocou, e também peguei o seu artigo, artigo recente, se chama Encruzilhadas Epistêmicas, né, Estruturação dos Princípios Filosóficos Dinamizadores Presentes no Terreiro. Então, juntando o artigo, o vídeo e a discussão de hoje, como, né, é importante o terreiro no papel de educação, de afetividades, de sistemas simbólicos, ritos, né, e práticas que são religiosas, né, porque eles abrem estilos, possibilidades de vivência dentro e fora da institucionalidade religiosa, e tudo maravilhoso, né? Inclusive quando você fala sobre o estudo das ervas, né, que é realmente uma demanda que ela, né, no terreiro, ela já tem o seu espaço e que na sociedade, inclusive de uma maneira geral, se apagou, né, se ignora, né, eu compartilho aqui com o pessoal, né, tem alunos meus que não fazem muito claramente uma relação entre caixa de leite e vaca, né, assim, a pessoa está meio assim, num jeito que já não consegue mais relacionar muito bem o que é que uma coisa tem a ver com a outra. E isso é verdadeiro. Eu falo meio que achando graça, mas é para não chorar, tá, gente? E aí, Lincoln e amigos, né? Eu fico me perguntando quais são, então, as possibilidades de toda essa riqueza, essa complexidade, né, esse caos que está no terreiro se materializar na instituição escolar, porque, como foi colocado aqui, né? Nós temos realmente uma barreira, que não é uma barreira só material, cultural, mas é uma barreira dentro desse seu conceito, desse termo que você está criando, uma barreira de interação. É uma barreira efetivamente, e não é interação só de chegar no espaço, mas é o de permitir que as energias sejam trocadas, né? Que se vá e se volte, que se retroalimente. Então, eu gostaria de saber um pouco, e aí ligando até o próprio Paulo Freire, que eu achava horrível, né? Quando eu li o Paulo Freire, eu ficava danado com ele, porque ele falava que a pedagogia tem que ser do oprimido, né? Porque os opressores não vão fornecer uma solução
para o sistema opressor oprimido, então eu ficava com raiva, né? Então o Freire ainda bota nas costas da gente mais isso. A gente já é lascado, a gente já luta tudo para poder conseguir minimamente avançar, e a gente ainda tem essa responsabilidade de criar nossa pedagogia, né? E aí eu queria ouvir um pouco sobre o que é que vocês pensam dessa possibilidade, claro, no terreiro você tem a materialização institucional de tudo isso que foi desenhado e é a ideia que você apresenta para a gente. Mas, por outro lado, que nós precisamos dialogar com outras institucionalidades e outras lógicas que não estão efetivamente abertas e propensas a essa interação. E aí, essa foi a pergunta que o vídeo, os textos me trouxeram e que eu ainda estou matutando aqui, e eu acho que até o final do módulo eu ainda vou pensar muito sobre isso. Obrigado. Vai, Luan, tua vez. Boa tarde, gente, saudações. Eu ouvi todas essas palavras, todos esses comentários hoje, né, todas essas falas, e eu me lembrei de duas coisas que eu queria muito compartilhar com vocês, que primeiro eu vou falar essas coisas e depois eu posso explicar um pouco mais sobre elas. Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabes daqueles que empunharam teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão. Zumbi, Luísa Marim, Luiz Gama, Cosme Isidoro, João Cândido, sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando. Em cada barraco, outro palmares crepita os fogos de Xangô, iluminando nossa luta atual e passada. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras neste padê que te consagra. Não eu, porém os meus e teus, irmãos e irmãs em Olorum, nosso Pai, que está no Orum. Laroye, Exu Elebaragô, abre os caminhos da gente, Exu Elebaragô, paz para todos presentes, Exu Elebara, Agô Elebara, Exu Elebaragô, Exu Elebara, Agô Elebara, Exu Elebaragô, Exu Elebaragô, abre os caminhos da gente, Exu Elebaragô, paz para todos presentes, Exu Elebara, Agô Elebara, Exu Elebaragô. O texto que eu falei é do Abdias Nascimento, da década de 80, Padê de Exu Libertador, e esse canto é o canto do Mestre Moa, do Catendê, salve Mestre Moa, chamado Exu Elebara. E aí eu não pude deixar de ouvir essas coisas todas e não lembrar dessa poesia de Abdias e desse canto do Mestre Moa. É isso. Valeu, Luan. Obrigado pela força, pelo axé. Muito encantador, viu? Raquel Silva levantou a mãozinha aí. Boa tarde, a bênção, Agô, Pai Núcleo. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre a parte do desencantamento e axé, que o senhor falou brilhantemente, e nesse tempo, né, que a gente doa, existe uma explicação, né, para o desencantamento, da desesperança, e aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, por favor. Obrigada. Valeu, Raquel, pela pergunta, muito interessante. E aí eu vou começar pela Raquel para chegar no Leno, né? Eu não sei se quem é iniciado já deve ter escutado essa expressão,
fulano de tal deixou o candomblé e morreu. Né? Deixou o candomblé e morreu. E aí é interessante a gente entender o que significa isso. O orixá vai matar? Não. O orixá não vai matar ninguém. Exu vai matar? Não. Exu não vai matar ninguém. Mas o desencantamento do axé o matou. A mata, né? Ou mata. Por quê? Desencantamento do axé que eu falo é energia vital, né? Energia vital. Nós estamos vivendo, por exemplo, um período de desencantamento muito grande, um período de luto, um período de morte de muitas gentes que estão próximas, de adoecimento de muita gente. Como é que nós, nesse momento, por exemplo, nos alimentamos, né? Nos retroalimentamos energeticamente, nos encantamos, né? A gente, quando vai ser iniciado, a gente passa por ebós específicos para aquele momento de iniciação. Alguns axés chamam de ebós encantamentos, né? Então, esses ebós encantamentos, eles vão ser o quê? A promoção de todo esse axé nesse processo de cosmobiointeração. E esse desencantamento é justamente esse momento contrário, né? Porque nós estamos em um processo de conexão energética grande, né? Planetário, né? Com o universo. E se a gente não se compreende nesse processo, a gente se compreende como? Com o orixá. Você se compreende que você precisa daquele pó, daquele mineral, daquela erva, daquele animal, daquela comida que é preparada com toda aquela magia dentro da cozinha de axé. Então, tudo aquilo vai ser um encantamento. A ausência disso, desencantamento. Ah, quer dizer que eu não posso mudar de religião? Não. Você pode mudar de religião. Se eu decidir hoje mudar de religião, eu garanto que eu não vou morrer. Por quê? Porque eu entendi o processo de retroalimentação energética. E esse processo de retroalimentação energética, que a gente faz muito bem, por exemplo, através de um ebó, através de um borim, através de uma comida de orixá, através de uma própria comida que você vai na cozinha e faz, né, porque ali você também está colocando sua magia. Então, você está fazendo o quê? Você está se nutrindo. Como é que você vai se nutrir e não se entregar a um desencantamento? Esse é o desafio, né? E hoje é o nosso maior desafio, quando a gente se compreende nesse grande processo de cosmobiointeração. Leno, o que você está tendo, companheiro? O Leno é meu companheiro de trabalho colegiado lá na pedagogia da Unilag. É justamente esse banho de axé, entendeu? Você vai viajar quando a gente chegar nos laboratórios, que são os próximos módulos em que nós vamos projetar a construção de práticas pedagógicas. Então, nessa ideia da projeção, por exemplo, na ideia da encruzilhada multilingue, né, que o Will desenvolve no TCC dele, a gente consegue pensar o tamanho da projeção do que vai vir por aí. Porque nessa encruzilhada, imagina, nós convidamos professores e professoras, povos de terreiro, militantes de movimentos sociais, estudantes das licenciaturas, para estar no mesmo espaço, dialogando novas bases civilizatórias. Então, muita coisa vem por aí. Eu não posso me aprofundar na questão que você coloca por conta do tempo, e eu ainda tenho que passar a fala para o Will, que levantou a mãozinha aí. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizendo que nós não finalizamos aqui. Aqui só é a ideia de princípio, meio e princípio. Como diz o meu amigo Tauá, o axé se expande quanto mais conhecimento nós temos, né? Vamos fazer essa encruzilhada aí, se projetar o infinito. Will fala e eu finalizo depois. Aí eu estava aqui com algumas anotações, tu vê como é que é o tempo, né? Que foram anotações feitas em conversas entre eu e o pai de santo, assim, ano passado, em um momento lá no terreiro. Tem meu caderninho aqui, que eu nem lembrava mais dele, ele estava aqui na gaveta da minha mesa, eu peguei ele. E aí ele me revela algumas coisas que discutidas, conversadas e dialogadas
comunica muito com o que a gente discutiu na aula de hoje. Exu é o si e o si mesmo. Ou seja, o si é a unidade física, é a unidade, é o si. E o si mesmo é a propulsão que faz o uno se comunicar com o todo. É o que faz liberar, que faz a gente se emancipar, na verdade, liberar daquele narcisismo europeu que o Fanon aponta. Então, Exu, ele é essa rebeldia. E essa rebeldia, ela está na condução do ser à manifestação do saber. Porque para a gente que é de terreiro, a gente sabe muito bem que na mesma mesa que a cultura come, a ciência come. A gente não separa. A gente não coloca a ciência aqui, a cultura aqui, aí vem aqui a culinária, não. Na mesma mesa, no mesmo chão, na mesma esteira, tá comendo a ciência, tá comendo a cultura, tá comendo a arte, tá comendo a religião. Então, é essa energia exuística, esse fundamento filosófico, que aí eu lembro de um outro Exu, que também tá anotado aqui nesse caderninho, que é o Okotô. É o dono do tempo espiralado. É o que fez esse caderno ser escrito lá em meados de agosto do ano passado, e ele deu uma volta no tempo e veio bater na minha mão. Aí eu estou aqui conversando com vocês agora. Então, é a gente usar desses fundamentos filosóficos, que os terreiros são fontes desses conhecimentos, são fontes cognitivas desses conhecimentos, enquanto estratégias no sentido de contra-colonização. Até porque a ancestralidade, ela é o encantamento, ao contrário da escassez, que é incutida pelo esquecimento que o carrego colonial nos prega. Acho que é isso, o encontro de hoje foi do caralho. E daqui para mais tem mais. Gente, muito massa, bom estar aqui com vocês. Às quartas da tarde, quando a minha energia elétrica deixa, eu sempre consigo contribuir. Muito obrigado pelo espaço para poder refletir e refletirmos juntos, dialogarmos também. Sei que muita gente queria falar muita coisa. Nosso encontro presencial seria massa, porque a gente ia terminar ou com samba, ou com um batuque, com alguma coisa em formato circular. Mas nós estamos aqui conectados, aqui, dessa forma virtual, mas conectados em axé e energia vital. Grande abraço, que o nosso orixá seja positivo e que Exu vá na frente abrindo nossos caminhos. Tchau, Lincoln, a benção, saudade. No segundo módulo entra. Obrigado. Agora eu ia até dizer que o bom do virtual, né, do remoto, é que eu, mesmo estando distante, consigo participar, né? Porque se fosse presencial, eu ia ter que ir para o Ceará para participar. Lá no Amapá, viu, gente? Ia ser bem recebida. É verdade, eu ia mais estar aí. Eu amo demais aí, eu amo demais o Ilê Axé, né, o Bauladej, amo vocês aí do Ceará, vocês são maravilhosos. Quem não entrou no grupo do segundo módulo, entrar, por favor, gente. O link tá no grupo do WhatsApp, eu postei no grupo do primeiro módulo. Vai ser lá que vai ser partilhado tudo, vai estar